A gente não pode esquecer, acho que o embate real, tu tem toda a razão, Potter, é um conflito, um confronto que existe entre uma ala do Congresso, uma ala mais à direita do Congresso e o Supremo. Especialmente entre essa ala do Congresso e Alexandre de Moraes, né? Fato. Mas tem um pano de fundo nesse embate, que é o que a Kelly está trazendo, que é importante, que é esse debate sobre a postura do Supremo, em especial do ministro Alexandre de Moraes, diante de algumas questões que envolvem a própria Constituição, né? Então, nesse caso aqui, a alegação desses deputados mais à direita, né, para votarem contra a prisão do Chiquinho Brazão é essa, né, Potter? A Constituição não autoriza prisão preventiva. Ela só prevê prisão em flagrante de crime inafiançável, né? Então, a gente já disse o que é a prisão em flagrante, o que é a prisão preventiva, né? A prisão em flagrante é aquela que o crime está ocorrendo. Qual é a questão aqui, a discussão, Potter? Então, tá, em tese não poderia prender o Chiquinho Brazão. Bom, o Dr. Marcelo Peruquim, com quem eu conversei, e outros juristas entendem, Potter, que é um equívoco da Constituição, que, como a gente disse, foi muito preocupada, né, naquele momento da de Constituição. trauma. O Alexandre de Moraes não tem nada a ver com isso. Mas vou chegar lá. Ele Se não é estava em equívoco da 88. Constituição, o que a gente faz? Mas né? a Constituição Continua está sendo a ali. Constituição. Exatamente. Ela é a regra maior. Tá, mas vamos lá. Ok, vamos lá. Mas o doutor Peruquim e outros juristas entendem que é um equívoco da Constituição prever a prisão só em flagrante. Tá? Então, a eles parece razoável que o judiciário aplique uma cautelar, seja de suspensão de mandato ou de prisão preventiva para um deputado, desde que haja o que eles chamam de suporte fático, né? Uma argumentação suficiente, que seria o caso aqui, que é para um deputado, Potter, não ficar tão acima da lei, né? Não ter privilégios muito maiores e muito diferentes Gosto do que qualquer disso. cidadão comum. Só que não é Gosto assim disso. que diz a Constituição. Só que esse é o ponto. E aí, o que a gente faz com isso? Então, o doutor Peruquim e outros juristas entendem que o quê? Neste caso, Específico. numa decisão monocrática, que é o caso aqui, né? Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes decide sozinho que tem que prender o cara, seria o ideal, seria recomendável Perguntar pra passar casa. pelo plenário. Submeter aos demais. Tu manda pro colegiado, que aí o colegiado vai, né, discutir essa interpretação e vai chegar a uma conclusão de que, de fato, acho que a gente pode interpretar assim que neste caso Mais uma a pergunta. Constituição não diz isso expressamente, mas como a Então vamos Constituição todo mundo prevê ler. direitos iguais para todo mundo, enfim, vamos mandar prender. Mas aí tu tá passando pelo plenário, pelo colegiado. E aqui, Potter, me parece que é onde o ministro Alexandre de Moraes falha de maneira recorrente, né? Ele toma suas decisões, eu repito, anteontem até falei sobre isso e fui bastante criticado. Acho que houve momentos em que não havia Foi tempo. criticado no dia que tu deu um pau no Alexandre Eu de dei um Moraes. pau É uma no das coisas Alexandre mais de Moraes, maravilhosas. mas- Não, mas ele foi criticado porque ele disse que ele concordou com o Alexandre em dado momento. E agora ele estava dizendo que não. Mas agora já é outro contexto. Não pode manter todo mundo calado, Senhor. todo mundo quieto, sem, né? Não pode falar nas redes sociais, enfim, já passou. É outro contexto que a gente vive hoje. Mas enfim, esse é um outro assunto, né? Senão eu vou me atrapalhar aqui. Mas o ministro Alexandre de Moraes, se em determinado momento ele talvez, não pudesse recorrer ao plenário por uma questão de tempo, né? Que ele precisava Sim, porque era uma coisa para ontem. Nesse momento ele poderia encaminhar ao plenário essa decisão dele de mandar prender o Chiquinho Brazão. Aí o plenário, se concordasse com a decisão de Alexandre de Moraes de mandar prender o deputado em exercício do mandato, mesmo sendo uma prisão preventiva e não em flagrante, como prevê a Constituição, se o plenário entendesse que isso é legal, que é possível, que é pertinente, aí isso daria mais estofo, né? Que isso daria mais credibilidade à decisão do Alexandre de Moraes, e aí chegaria no plenário, chegaria na Câmara dos Deputados de outra forma. Claro. Quer dizer, não entra mais aquele confronto entre uma ala e Alexandre de Moraes. Não, daqui a pouco todos os ministros do Supremo entendessem que Alexandre de Moraes está correto, isso chegaria de outra maneira, teria outro impacto político.